Atualidades é sorte, disse aquele que não se preparou, disse aquele que ficou tentando decorar notícias para a prova do TJ São Paulo. Atualidades é a matéria que tem a maior porcentagem de erros. E por quê? Porque você acha que atualidades é foto, você acha que atualidades é decorar uma determinada notícia, mas não é. Atualidades é o filme, atualidades é o ciclo. Esse é o processo fundamental. E agora você tem 2 meses para a chegada da prova do TJ Capital. Remarcação para muitos, uma possibilidade aí de rever esse processo que é, né, crucial para que você esteja aí dentro da prova do TJ Capital. Combinado? Sou o professor Marcos Atualidades, me acompanha aqui que eu vou te falar como é que você vai estudar, recomeçando os estudos para o TJ Capital do escrevente. Combinado? Também vale aí para a prova do Oficial de Justiça de São Paulo, que vem na sequência ali em dezembro. Beleza? Já segue, ativa o sininho aqui, porque aqui você vai saber tudo sobre atualidades para as principais provas do país. Muito bem, nós tivemos aí na prova unificada de 8 de setembro, infelizmente tivemos a questão aí da anulação, né? Uma patifaria o que aconteceu, o processo aí, né? Um amadorismo gigantesco do que aconteceu nessa prova, né? Em relação a fiscal e tudo mais, mas o importante é que agora você tem mais 2 meses para estudo. A prova saiu, esperávamos realmente que ela saísse ainda nesse ano, pela dificuldade, né, de você levar essa prova mais para frente, para o ano que vem. Nós temos a possibilidade no primeiro semestre ainda de ter mais um edital unificado ou para o interior. Então foi excelente, né, a prova nessa data, né, dentro do processo aí de sair esse ano, antes do oficial de justiça. Muita gente vai prestar as mesmas provas. Bom, então vamos lá. Entendendo a questão das atualidades. 4 questões, não é garantido que venha 4, pode vir 5, pode vir 6, menos não, mas são 4 questões, e as questões que vieram nessa última prova são questões dentro dos temas esperados, mas o nível de profundidade foi muito maior, tá? Então você teve a questão do Donald Trump, eleição americana, provável que se tivesse esse tema, mas foi muito específico sobre a questão da Flórida e tudo mais. Mas nos nossos materiais, você conseguiria, por exemplo, ir eliminando pelo menos 3 das questões, por exemplo, a questão que ele perderia a possibilidade de disputar o processo da eleição e tudo mais, estava bem claro nas nossas aulas e materiais. Então, como é que você faz para acompanhar isso? Por exemplo, a questão do Zelensky, que caiu. Essa é uma notícia de novembro de 2023, quando se definiu que não teríamos o processo eleitoral por conta da lei marcial que está imperando no país durante a guerra com a Ucrânia, a guerra com a Rússia. Então, em maio, quando é a notícia lá que o elaborador pega, ele vai e fala, acabou o mandato do Zelensky. Mas essa notícia foi colocada para os nossos alunos, por exemplo, lá em dezembro de 2023, porque era o momento da decisão. Então, muitos alunos mandaram mensagem para a gente dizendo, professor, eu acertei porque eu acompanhei lá a notícia de dezembro. Então, é um ciclo, você tem que acompanhar o processo daquela notícia, porque decorar a notícia é você falar, é sorte. Então, se é sorte, pode ser azar. E muitos foram azarados, tá? Essa é a questão. Por quê? Porque não se prepararam para essa questão. Se você acertar uma questão a mais de atualidade, você estará muito melhor que os outros. E como é que você faz isso? Você precisa entender padrão de recorrência, você precisa entender a questão de como os portais estão trabalhando, você precisa ver como é que a VUNESP trabalha os temas, ela divide em 2 internacionais e 2 nacionais. Então, dentro dessa linha, é importante que você faça um material nesse sentido aqui que eu vou mostrar para você. Você tem que ter uma base de um material, por exemplo, que a gente usou para o aulão, que é um sistema aí de recorrência. A gente usa, por exemplo, um sistema em verde aqui. Os temas que aparecerem em verde são temas de altíssima recorrência, com grandes desdobramentos no ano de 2024. Temas que a mídia falou demais, certo? Em B, vermelho, temas que se mantêm fortes, independentes do ano, ou começaram a ganhar força a partir do início, a partir do momento em que a gente acredita que a prova terá os seus principais meses, tá? Em azul, temas médios, que foram perdendo força ao longo do tempo. Então, eu faço essa divisão para você e você precisa fazer essa organização aí dentro do seu material e dividir. Então, notícias que são internacionais, ligadas a geopolíticas, notícias que são relacionadas aí ao processo nacional. Então, por exemplo, questões da América, tá? Então, vamos lá. Equador declara estado de emergência. Estados Unidos voltam a impor sanções ao governo de Maduro na Venezuela, violência das facções criminosas. Então, são todos temas aqui de maio e junho, temas importantes, certo? Então, você vai ter aqui tentativa de golpe militar na Bolívia, Estados Unidos querem proibir o TikTok. Aqui fiz um resumo para vocês, mas o importante é, você entende a notícia e vai pegando ela mensalmente. Opa, essa notícia ganhou força no mês
o mês passado eu entendi ela, esse mês eu vi que ela pegou de novo, opa, ela foi perdendo tempo. Então, esse é o processo que você tem que fazer. Recomeçando a estudar atualidades agora, você precisa entender o foco do tempo. Setembro, né? Nós tivemos o edital aí publicado dia 23 de setembro, convocando para 24/11. A banca já está contratada, os elaboradores já estão contratados. Já fui corretor, já fui elaborador e te falo como é que é esse processo. Agora, o elaborador tem por volta de 15 dias para fazer essa prova. Nesse cenário, ele vai buscar agora as notícias. Então, a atualidade precisa ser algo relacionado ao momento em que se está vivendo e o momento em que a prova está sendo feita. Não necessariamente que a notícia é daquele mês que ele está pegando, mas vai ser o mês que ele vai buscar as notícias. Então, mas pode ser uma notícia que começou lá em fevereiro, por exemplo. Mas notícias que estão fortes em qual período? Final de setembro. A prova é feita a partir do edital. Você não contrata elaborador antes do edital. Então, o edital está pronto, publicado, diário oficial. O cara vai pegar a prova agora e ele vai pegar agora, 23 de setembro. Então, ele vai ter 15 dias, mais ou menos até 7, 8 de outubro. Essa prova, a elaboração da prova tem que estar sendo feita, tá? Então, quais são os meses fortes? Se ele está olhando em setembro para outubro, setembro é um mês muito forte, agosto é um mês extremamente importante, certo? Agosto é um mês crucial dessa prova. Max, pode cair lá de janeiro, fevereiro? Muito difícil. Se você pegar o padrão da prova de setembro, as notícias foram ali do 31 de maio e 1º de junho. As notícias, mas os acontecimentos, eles já vinham se desdobrando para trás. Isso que é importante. Se você olhar só a notícia do mês que você acha que vai cair, você vai dar com os burros na água. Então, aqui vem um processo importante. Quais são os meses mais cruciais para essa prova? Julho, agosto e setembro. Tá? Por quê? Porque outubro não. Outubro pode cair ali até o 12 de outubro, 15 de outubro, no máximo. Essa prova, depois de feita, ela precisa passar por uma cariação, ela precisa passar por uma aprovação às cegas, tá? De outros elaboradores. Então, foi pedido uma questão de nível médio, que tenha relação com a geopolítica da Ásia, que tenha um cenário que agregue o Brasil, tal. Então, vai ver se o que foi pedido pela banca, o elaborador fez dentro daquele processo, às cegas, alguns outros membros vão dizer, tá ok, não tá, tal. Se precisar de correção, aí pode ser que a prova pegue dados de outubro, mas se não, a questão está feita, final de setembro, início de outubro. Então, ali, os temas têm que estar quentes. Mas, às vezes, olhar o tema não te resolve na questão do processo como um todo. Por isso, é importante o entendimento cíclico, tá? De como isso acontece. Atualidades têm que jogar a seu favor, porque todo mundo erra. Se todo mundo erra, se você acertar, você vai estar melhor que todo mundo, ok? São 4 questões que pesam demais nessa prova, combinado? Então, você tem que focar ali a partir de quando? Vamos pensar no padrão. O padrão da VUNESP é 3 meses antes do edital, tá? É quando o processo realmente, os elaboradores vão olhar aquelas questões de uma forma com mais atenção, os acontecimentos daquele momento, mesmo que eles tenham vindo de antes, ele faz um recorte. Agora, às vezes ele vai muito específico, igual foi essa do Donald Trump, certo? Igual foi essa da Argentina, por exemplo. A Argentina está em crise, mas um monte de crise. Ele pegou uma específica daquele mês de maio relacionada à crise energética. Mas se você olhar desde outubro do ano passado, a Argentina já vem com alguns percalços relacionados à questão de combustíveis. Entende? Esse é o cenário. Então, a gente sempre indica ao aluno que, se a prova é em novembro, qual é o ideal? Seu cenário ideal? 1 ano antes. Então, você começa a olhar os acontecimentos de 1 ano antes. Quando que fica forte? O edital fala a partir do primeiro semestre, mas a prova acontece no fim do segundo. Então, essa prova não vai ter o foco no primeiro semestre, ela vai ter na transição. Então, a gente vai pegar 3 meses antes. Se a prova é em novembro, a gente joga para agosto, 3 meses antes o período que as notícias podem ser colocadas ali com maior veemência, com maior força. Mas você vai pegar, então, 2 meses antes de agosto, para você ter aquela garantia, certo? Então, julho, junho. Tá? Junho foi o período escolhido pela outra prova. Então, o cenário, possivelmente, a gente está falando ali. Né? Se você vai começar a estudar agora, comece, né, 1 mês antes daquele que a gente acredita que é o cenário ideal, que é junho. Então, você vai começar de maio. Então, qual que é o período crucial? Maio a setembro. Tá? São esses os meses cruciais para essa prova da remarcação. Qual o mês mais forte? Agosto. Certo? Agosto é o mês mais forte. Pode cair de antes? Pode. É mais difícil, mas pode cair. Então, esse padrão de recorrência, é importante que você entenda, tá? E que você veja, olha, isso aqui foi caindo mês a mês, isso aqui perdeu força, isso aqui ganhou força. Né? Então, por exemplo, vamos lá.
Trump é condenado. Nos nossos materiais, quando a gente faz a revisão para os alunos, lá, a notícia do Trump era uma notícia em azul. Trump é condenado por ocultar pagamento à atriz Stormy Daniels, atriz pornô Stormy Daniels. Cara, esse ponto não era o ponto mais importante da crise, mas ele apareceu mês a mês. Você fala, Vanessa, vai pegar isso? Vai, porque não é o tempo. É a primeira prateleira? Não é. Não é a campanha Trump e Biden, né? Não é a questão da migração, mas é uma crise, né, de imagem do país, da principal potência. No momento. Então caiu a eleição americana. Caiu, mas caiu, né? Caiu, aqui é o ponto da eleição. Caiu ao redor dela, caiu, né, os bastidores que envolvem essa eleição, mas o tema é central. E como é que você vai entender isso? Entendendo e fazendo essa recorrência por divisão. Então, geopolítica, lá, América, certo? Aí você vem Ásia, você vai fazer uma a uma. Então, os temas que foram ficando mais importantes, ok? Então, é assim que você vai recomeçar o estudo. Você vai fazer o padrão de recorrência a partir de maio, no mínimo. Tá com mais tempo? Ou já vem estudando? Faz de abril para frente, certo? Você vai fazer esse padrão de recorrência, fazendo divisão, e você tem que buscar simulados. Simulados é crucial para que você... Simulados são cruciais, simulados inéditos. Atualidades não adianta estudar questão do ano passado, tá? Nem da última prova resolve. Atualidades é um mês a mês, certo? E que esse é um dos processos mais difíceis, combinado? Então, se você está recomeçando o seu estudo, quer gabaritar atualidades, quer despreocupar, certo? Eu faço tudo isso que eu te falei já para você dentro do nosso curso contínuo de atualidades. Aqui você vai ter todo esse cenário mensal e vai ter todas as aulas e materiais simulados desde agosto do ano passado, mentorias exclusivas, tira dúvida dentro do nosso curso. Então, se você quer gabaritar atualidades e que a atualidade seja um diferencial a seu favor, curso Atualidades 4.0 comigo, eu vou estar do seu lado e você, com certeza, vai mudar demais o seu patamar em atualidades. Você começa os seus estudos, mas você começa de maneira correta. Atualidades é o que te coloca lá dentro. Todo mundo erra. Se todo mundo erra e você acertar, você estará lá dentro. Beleza? Fica atento aos próximos vídeos. Te vejo dentro da nossa plataforma Atualidades 4.0. Aqui você aprende atualidades da forma correta. Aqui você se despreocupa com atualidades e você vai diferencial para a prova, enquanto os outros acreditam que atualidades é sorte. Atualidades é azar para aqueles que não estudam de maneira correta. Grande abraço, professor Max Atualidades. Tchau!